Emily Silva para mais um vídeo no canal Geração Outro Nível. E o assunto do vídeo de hoje é sobre desenhos animados, mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, que nos meus vídeos não tem assombração, nem essa história de colocar medo em um canto só, né? Tipo, seus filhos e suas filhas não vão assistir desenhos animados, mas podem jogar certos aplicativos, podem conversar com pessoas que você nunca viu, você não sabe quais são os amigos e as amigas que as suas crianças têm lá fora e que tem nas suas redes sociais, não é mesmo? Então, eu não toco terror nos meus vídeos, porque não é assim que funciona, tá bom? As pessoas acabam concentrando o mal em uma coisa só e tipo lavam as mãos. Então, o assunto de hoje é bem propício para os dias de hoje. E antes de entrar nele, vou fazer umas perguntinhas para você e algumas reflexões também sobre o assunto, claro. Você já parou para pensar porque as suas crianças, elas têm vergonha de você? E querem fazer tudo sozinhas? E não é porque elas querem mostrar que já cresceram, que já são adultas, ou não te querem por perto porque elas vão fazer traquinadas, que é o que elas fazem, mas fazem porque não querem ter você por perto, querem você o mais longe possível. Elas gostam muito de viver sozinhas. Você já parou para pensar por que disso? Porque quando acontece qualquer coisa com elas, elas correm para você. Mas existem certos momentos que elas preferem ficar sozinhas, com outras crianças da idade dela. Você já parou para pensar sobre isso? Por que isso acontece? É como se elas tivessem vergonha de você. É como se as suas opiniões fossem bastante atrasadas e as opiniões delas e dos amigos dela é que vale mais? Pois é, gente. Eu fiz um apanhado de alguns desenhos animados, a maioria deles da Disney, ou boa parte deles da Disney, sobre famílias dos desenhos. Se você notar, a maioria das famílias dos desenhos animados não são completas. Sempre falta o pai, ou falta a mãe, ou falta os dois e a criança é órfã e vive muito bem, obrigada. Geralmente o que ela pode passar é uma aventura de fantasia que não existe e pronto, termina depois tudo bem e ela tá sozinha. Claro que no final, talvez se ela for órfã, ela encontre uma família que fique com ela, mas talvez, às vezes acontece que ela fica andando, né, com alguns amigos, não é mesmo? Se ela encontrou um mago pelo caminho, ela vai andar com aquele mago, né, para salvar o mundo. Gente, uma criança para salvar o mundo. Ela não quer morar numa casa, não quer ficar com alguém, uma família, porque ela sabe que o mundo precisa dela, então ela segue adiante. Que exemplo, hein? E um dos primeiros desenhos que eu vou falar para vocês é o da Cinderela, tá? O da Cinderela todo mundo sabe que é uma história de livros, mas eu tô falando especialmente do desenho. E a Cinderela, ela não tem pai e nem mãe, né? Ela tem uma madrasta. E é claro que a história dela é muito triste, mas tipo ela muda de vida com o casamento, né? É incrível, ela não vai eita, que hoje tá difícil. Ela não vai encontrar um emprego, ela não vai estudar, não. A salvação dela é um casamento para que ela saia da casa que é dela e que ela entregou de mão beijada para a madrasta e as irmãs, porque a casa é da Cinderela, da gata borralheira. E com certeza, se ela encontrasse alguém especialista no assunto, das vezes que ela fosse sair, ela ia entender que ela poderia sim reivindicar aquela casa porque era dela. Mas não, a salvação dela foi um casamento. Outro desenho, A Bela e a Fera.
Bom, a Bela, ela não tem mãe, né? Olha só, não tem mãe a bichinha, só tem o pai e vive muito feliz, obrigada, né? Até que o pai faz o que não deve, vai acertar a casa de um monstro e ela acaba morando lá, mas tudo acaba bem, numa boa, tá tudo certo, né? Ela só tem um pai, se encontra com um monstro, acaba aceitando ele, né? Porque se vocês não sabem, esse monstro, a fera, ela pode simbolizar uma pessoa pedófila. Pois é. E fica tudo bem, né? Tudo de boa. Bom, o outro desenho é a Branca. Gente, às vezes eu falo muito rápido e eu nem percebo que eu falo rápido. Então eu peço desculpas a você, tá bom? A vocês. Eu não percebia isso, mas depois que eu vi um vídeo meu, eu percebi que eu falo devagar, sim, mas tem algumas partes da minha fala que é rápido, eu saio atropelando algumas palavras. Bom, o outro desenho é a Branca de Neve. A Branca de Neve, ela não tem pai e nem tem mãe, né? Incrível, eles morrem. E termina tudo bem pra ela, né? Verdade. Ela sai, vai pra uma floresta. Eu já fiz até um vídeo falando sobre ela, sobre a história dela, que como a Disney fez. Se você quiser, pode pesquisar no meu canal, que não é tão difícil encontrar. E acaba tudo bem pra ela, né? É outra também que encontra a sorte dela no casamento. Pois é, ela vira a empregada de anões e acaba se casando com um príncipe e pronto, a vida dela mudou da água para o vinho. A outra é a Yasmin, do desenho... Poxa, eu esqueci o nome, só anotei o nome dela. É do desenho do Aladdin. Bom, a Yasmin, ela tem o quê? Ela só tem pai, mas não tem mãe. Olha só. E você dá pra perceber que boa parte desses desenhos, eles têm sempre uma fantasia. Porque, gente, é triste você viver sem um pai, sem uma mãe ou órfão. E principalmente nas condições que cada um desses personagens estão. É difícil. Então, para ficar um clima ameno, né, para amenizar a situação, então coloca umas fantasias para que tudo dê certo, tudo fique na paz. O outro é aquele Procurando Nemo. Procurando Nemo, o Nemo não tem mãe, já começa com a morte da mãe. Ele só tem um pai, e um pai tão cuidadoso que acaba perdendo o filho, né? E que exemplo vocês têm, né? Ali com o Nemo para suas crianças que assistem esse desenho, onde o próprio filho desafia o pai, né? Ele vai nadando mais longe, até que toca no casco e foi-se. É pego pelos mergulhadores. Olha só, que exemplo. E não vale você dizer que mas a criança vai entender que ele foi pego e foi parar no aquário. Gente, não adianta essa coisa, essa falácia que acabam vendendo para você. O negócio é que ele viveu muito bem sem o pai, por algumas horas, muito bem, viveu muitas aventuras e depois ele volta pro pai e dá tudo certo. Porque o pai dele era muito chato, né? Assim vendem a personalidade do pai do Nemo. Você nunca notou? Como se ele fosse chato, sem graça, né? Porque ele é um peixe palhaço, mas ele não é engraçado. Ele é chato. Nossa, você nunca pensou nisso? O outro é daquele desenho que eu não sei nem se passa ainda, que é o Pateta e Max. O Pateta, ele tem o filho Max, né? Que, olha só, sem mãe, só tem o pai. E vivem muito bem, obrigada, eram muito felizes. O outro é a Pequena Sereia. A Pequena Sereia, ela não tem mãe, olha só, gente, a parte que mais
que mais beneficia a criança é esse contato maternal. O contato do pai também beneficia, mas o contato da mãe, sabe? Aquele toque macio, aquelas palavras brandas da mãe, nossa, faz uma diferença enorme na vida da criança. E a Pequena Sereia só tem um pai. Outro desenho é o Mowgli. Mowgli, ele não tem pais, né? Não tem pai, não tem mãe e vive uma aventura maravilhosa, não é mesmo? Você que já assistiu o desenho, é uma coisa maravilhosa. Ele vive muito bem sem seu pai e sem a mãe. Também tem um que é A Espada Era Lei, que tem o Arthur, que ele é o quê? Órfão, sem pai, sem mãe. E é o outro também que vive aventuras, né? Muita aventura, muita magia. E ele vive muito bem sem pai e sem a mãe. O outro desenho é da Lilo e Stitch. Lilo, ela é o quê? Órfã, né? Só tem a irmã. E ela é bem desobediente, não é mesmo? Se você ainda não notou isso e fica dando muita risada, porque o desenho é engraçado, tá? Não tô dizendo assim para você impedir as suas crianças a assistirem esses desenhos, mas conversarem com elas, tá? Porque o desenho é muito engraçado, tá? É engraçado sim, não vou dizer que não. Mas eles vendem a Lilo como uma garota desobediente. Ela desobedece à irmã. E a irmã é a única responsável por ela, que ficou no lugar do pai e ficou no lugar da mãe. E a menina apronta muito que a irmã tem que arcar com as consequências da sua irmã mais nova. O próximo é Conhecendo os Robsons. Lembra dele? Dessa família é antiga, né? Mas o Luz, ele é o quê? Ele é órfão e vive muito bem, obrigada, não é? Viaja no tempo. Claro que no final mostra que ele cresceu, que ele teve muitas experiências, mas o foco do desenho inteiro é dele pequeno, uma criança pequena, passando várias aventuras, sem pai e sem mãe, muito feliz. Também tem o Peter Pan, ou Peter Pan, onde tem um bocado de crianças órfãs que moram com ele muito felizes. Pois é, cada um tem um pozinho de fada que eles só precisam pensar em pensamentos felizes e todos eles voam. Olha só que felicidade! Eles vivem sem pai e sem mãe, numa terra sem lei, onde as leis eles colocam. Vai prestando bem atenção. O outro desenho é o desenho do Bambi. Quem não chorou com o Bambi, hein? Na morte dos pais, né? Dos pais do Bambi. Pois é. E ele acaba vivendo algumas aventuras e termina tudo bem. Muito obrigada. Também tem o Kenai e Koda. É um desenho, né? O Koda, ele é órfão e vive muito bem, obrigada. Porque lembra daquilo que eu falei? Nesse desenho sempre tem que ter uma fantasia para que a verdadeira mensagem que eles querem passar, que o seu filho, que a sua filha pode viver muito bem sem a sua proteção, tá? Não seja passada, tá? Seja só passada ao lado da fantasia. Deixa eu ver mais outro. Eita, o próximo é o Simba, o Rei Leão, né? Nossa, a gente vê ele com o pai, que maravilha. E quem não chorou com a morte, né, do Mufasa? Colocou muita criança para chorar, inclusive eu. Pois é, mas ele vive muitas aventuras, não é mesmo? Conhece 2 personagens que, se você não sabe, esses 2 personagens são homossexuais e que cuidam dele, e ele vive muito bem, né? Até esquece da história dele, que ele tem um reino para assumir. Ele só vem lembrar quando ele encontra Nala, não é mesmo? Mas ele vive muito bem. Tarzan também, né? Foi separado dos pais também, vive muitas aventuras, né? É o rei da selva. Deixa eu ver mais outro. O canguru
do Paul, no desenho Paul, ele tem filho, mas ele não tem marido. Ou ela, como é um desenho que eu não acompanhei muito, eu nem lembro se é um canguru fêmea ou se é um canguru macho. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: essa lista toda de desenhos que você acabou de ouvir, o que te diz? A maioria deles não tem uma família completa. E alguns defensores da Disney e de outros desenhos falam o seguinte, que os desenhos foram retratados assim, com crianças sem pai ou sem mãe, ou só órfãos, para que cada criancinha do mundo ela se veja naquele papel e ela não se sinta tão sozinha. Caramba, então eles têm que rever o índice, né, de crianças que têm de pais separados, que com certeza não é tão alto assim. Será que todas as famílias elas estão separadas nesse momento? Será que tem muitas crianças órfãos nesse momento? Para eles encherem de personagens assim, sem pai e sem mãe? Para que todos eles pensem que é muito bom viver assim? Quem lembra do Huguinho, Zezinho e Luizinho, que vive muito feliz, obrigada com o tio, Pato Donald? Gente, pensem muito bem, acompanhem suas crianças quando elas estiverem assistindo qualquer desenho. E se você não pode acompanhar, poxa, faz o seguinte: vê o título do desenho, ou então se lembre de perguntar para ela: ô meu filho, ô minha filha, a mamãe nem pôde, ou o papai nem pôde acompanhar aquele desenho para você, conta para mim como foi. E pela voz da criança, pela contagem da criança, você vai perceber se aquele desenho foi bom, se não foi, e você não vai precisar dizer para a criança não assista mais. Você vai saber como se posicionar contra esses absurdos que são vendidos para você, tá bom? Para você não, né? Para a sua criança, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Emily Silva, esse é o canal Geração Outro Nível. Deixe seu like, compartilhe e comente. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, se inscreve no canal. Até a próxima!